Oi, turma, do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 2, Alexandre Rangel, no texto O Monge e o Padeiro. Havia uma padaria em frente a um templo budista. O monge do templo precisou viajar e pediu ao dono da padaria que cuidasse do templo, atendesse às visitas e etc. Ocorre que chegou um monge viajante à aldeia. Antigamente os monges viajavam numa espécie de treinamento monástico, visitando outros monges, mestres e mosteiros. Desafiavam os mais fortes do Dharma e mantinham-se treinando. O recém-chegado também praticava assim. Nessas batalhas do Dharma, com perguntas e respostas, quem perdia era obrigado a deixar o templo. Quem ganhava podia ficar responsável. Uma batalha do Dharma era algo muito sério. Não era uma batalha de luta, mas de conhecimento, de experiências, de linguagem. O monge visitante estava chegando e o dono da padaria, preocupadíssimo, ouvia a sugestão do chefe da aldeia. Raspe a cabeça, coloque o manto e apenas sente-se diante da parede como se estivesse meditando. Faça como se estivesse em treinamento de silêncio. Nada fale, nem escute, nem responda. O dono da padaria se animou. Ah, é fácil, isso eu posso fazer. Raspou a cabeça, colocou o manto e sentou-se voltado para a parede. Nisso chegou o monge visitante e começou a fazer um monte de perguntas ao Dharma, sobre o Dharma. O dono da padaria assumiu um tom grave e fez. O monge entendeu. Ah, ele está fazendo muitos dias de treinamento em silêncio, mas já que estou aqui, depois de tão longa caminhada nas montanhas, vou aproveitar e perguntar com gestos. Assim ele também pode responder com gestos, sem quebrar o voto de silêncio. Como é o seu coração, o seu espírito? O dono da padaria respondeu com um grande gesto para as 10 direções, ou seja, os 4 pontos cardeais, os 4 pontos médios, entre eles para cima e para baixo. Meu coração é como o oceano. Veio a segunda pergunta. Como viver neste mundo? E o dono da padaria mostrou os 5 dedos da mão, os 5 preceitos: não matar, não roubar, não cometer adultério, não conduzir os outros a erros, não usar drogas. O monge sentiu-se tocado. Ai, que bonito! E mostrou 3 dedos da mão, perguntando: onde estão as 3 joias? O Buda, o Dharma e a Sangha? O dono da padaria respondeu com punho: não procure longe, está muito perto, perto do olho, está aqui. Impressionado, o monge viajante foi embora. Vendo isso, o chefe da aldeia correu até o padeiro. O que aconteceu? Ele foi embora muito impressionado. Conte-me. E o dono da padaria explicou. Aquele monge é muito estúpido. Primeiro fez um gesto com as mãos, perguntando quanto custava o pão. Se o pão da loja era muito pequeno, eu abri bem os braços mostrando que o pão é bem grande. Ele perguntou quanto custam 10 pães, eu mostrei-lhe 5 dedos, dizendo 5 moedas, mas ele me mostrou 3 dedos, pedindo que vendesse por 3. E eu pensei, que sem vergonha, e por pouco não lhe acertei um soco no olho. Boa! Gente, é isso, né? Os ensinamentos chegam para as pessoas, mas cada um interpreta no patamar que está, no grau de evolução que se encontra. A mesma pergunta, a mesma situação para diferentes níveis, né? Cada um vai responder dentro do seu conhecimento. E isso acontece em sala de aula o tempo todo, né? Você vai fazer uma pergunta para a molecada e cada um, dentro da sua instrução, da sua vivência, da sua cultura, da sua família, responde de uma maneira. E cabe ao professor tentar chegar o mais que ele puder num equilíbrio, né? Que cada um possa, de acordo com a sua criatividade, a sua resposta, influenciar, interferir, trocar experiência com os demais. E a nossa vida é essa constante, né? Cada um dentro do seu patamar desenvolve aquilo que sabe, como experiência, como conhecimento. E até, como eu falei, através de famílias, de cultura. É engraçada a história porque ele não conseguiu entender o patamar do outro, mas conseguiu responder mediante as perguntas que foram feitas, que para ele era naquele sentido de padaria. Então, que a gente aprenda com a lição que nem sempre as pessoas que estarão do nosso lado vão entender as circunstâncias como a gente entende, né? Não que a gente seja melhor ou pior do que alguém, mas cada um é cada um. É um universo único,
Cada um é um. E você só consegue trocar experiência com as pessoas à medida que elas se abrem para isso, né? Elas abrem a mente, querem esse conhecimento extra que vem de fora. Caso contrário, vai sempre ser assim. Enquanto você fala uma coisa, o outro entende outra. E se não houver um mínimo de respeito, aí já está pronta a bagunça, né? Aí vem os desentendimentos, as brigas, as coisas assim que influenciam negativamente o aprendizado. Seja isso numa sala de aula, seja isso dentro da família, com as pessoas com quem vocês convivem. O respeito tem que imperar e entender que cada um está no seu grau. Aquilo que é certo para você é errado para o outro, aquilo que é errado para o outro está certo para você. Então, na verdade, cada um dentro do seu grau de conhecimento, na sua amplitude de visão, né, resolve situações até que semelhantes, mas com bagagens diferentes. O que impera dentro de um texto como esse? Respeito. Não vejo outro princípio, outra moral a ser desenvolvida que não seja o respeito. Porque, afinal de contas, nós lidamos com pessoas em todos os campos que estão em diferentes níveis e que vão resolver as situações semelhantes, apesar dos níveis serem diferentes.